Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos para o início de mais um novo módulo. A gente agora está no módulo específico 2. Esse módulo aí, pessoal, a gente tem 4 unidades curriculares, são duas mais curtas, essa agora é de eletrônica aplicada, depois a gente passa para manutenção de compressores, e depois a gente vai para instalação e operação de sistemas de refrigeração comercial e depois instalação, operação e manutenção de sistemas de refrigeração industrial. Esses dois com uma carga horária maior. Aí eu foco um pouco maior, por exemplo, tanto na comercial e na industrial, principalmente nas câmaras frigoríficas, né? Claro que no da indústria com um porte um pouco maior, né? Com especificidades um pouco maior do que, por exemplo, da comercial. Bom, então deixa eu compartilhar a tela aqui, pessoal, e mostrar para vocês como está organizado então a nossa, tipo, Então, pessoal, a eletrônica aplicada vai do dia 18/9 ao dia 14/10. Tem aqui as datas, né? Então, a turma A tem essas respectivas aulas presenciais no dia 20 e no dia 4. Se eu não me engano, da outra turma, turma B, uma é no dia 27/9 e outra no dia 11/10. Né? Então tá aí, quem é da turma B vai ter lá as datas presenciais, aqui é tudo igual. A gente tem duas situações de aprendizagem, pessoal. Essas situações de aprendizagem, pessoal, elas vão ser baseadas também, igual aquela outra, a última OC do módulo passado, baseado na aula presencial. Então, por isso que coincide duas aulas presenciais, duas situações de aprendizagem. Então, essa primeira está vinculada ao primeiro encontro, e essa vinculada ao segundo encontro. Vai ser um relato de aula, certo? Praticamente um relato de aula que vocês não fizeram em sala de aula. Vou abordar cada uma delas aqui para vocês já terem noção do que vai ser feito. Então, a primeira aqui, ela tem esse nome, analisando para funcionar bem. Então, vamos lá. É, Vamos lá, bom dia, João. Ao telefone, você relatou um problema de funcionamento em um equipamento elétrico que ocorre todos os dias no horário de maior consumo de energia inicial, quando todos os equipamentos são ligados pela primeira vez. Entre 8 e 9 horas da manhã. Podemos ir até o equipamento para que eu possa fazer as medições necessárias? Sim, vamos até o setor onde fica o equipamento. Veja, João, para análise adequada sobre um problema funcional em um equipamento eletroeletrônico, a manipulação correta dos instrumentos de medidas elétricas é fundamental. Muitos erros ocorrem devido ao uso inadequado do equipamento de medida ou por suas escalas estarem descalibradas, levando à interpretação errônea do nível de intensidade da grandeza desejada. Então, quais parâmetros devo observar para a manipulação correta de tais instrumentos? Para consolidar a utilização correta dos equipamentos de medida e também a aferição de escalas, é importante realizar as medidas em diferentes grandezas elétricas e diferentes topologias de circuitos. Então, produz um relatório de editor de texto apresentando o desenho do esquema elétrico do circuito montado. Então, vocês vão fazer um circuito mesmo na aula presencial. É, Vocês vão fazer um desenho simples, simplificado, não precisa ser nada muito complexo, nada bem elaborado, não, só dar como se fosse um circuitinho daqueles que a gente desenha para fazer aplicação de primeira lei de Ohm ali, determinante de corrente, com símbolo de resistência, de capacitor, fonte, só isso, pessoal. Vocês vão tirar uma foto do circuito montado, então vocês vão fazer esse circuitinho em protoboard, então vocês vão lá, tira lá, então vocês vão verificar todos os resultados observados na montagem das duas topologias e também vão tirar foto das medidas obtidas com o multímetro na montagem da primeira topologia e depois tirar fotos da forma de onda observada com o osciloscópio na montagem da segunda topologia. Então, o que é isso, pessoal? Vocês vão fazer ali um circuito tanto com sinal oscilando, ou seja, com sinal alternado, quanto ele contínuo em diferentes topologias. Então, em série, em paralelo, enfim, utilizando diferentes componentes, capacitor, para ver o sinal. Então, vai ver o sinal de entrada e o sinal de saída. Aqui, pessoal, eu tinha fui fazer uma simulação de circuito elétrico, mas infelizmente a parte elétrica não tenho disponível.
Deixa eu dar uma olhada aqui. Oh, tenho sim. Voltou ao normal. Maravilha. Então vou mostrar aqui, pessoal. Pera aí. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada. Eu tinha deixa eu ver se eu acho esse circuito aqui. Rapidinho. Professor, Sim, pode falar. essa atividade, esse aplicativo que o senhor falou, ele é para fazer desenho para placa também, né? Nesse aí que o senhor está falando, né? Não, o Não, Fluid sim é de pneumática, só que a sim, não. versão nova dele, a versão 6, ele consegue fazer a parte elétrica também. Até elétrica automotiva ele consegue fazer uma montagem. Não, é Eu o compartilho. outboard que o senhor falou, né? Qual? Ou foi, o outboard, foi um negócio assim, o nome que o senhor falou. Ah, o protoboard é uma Isso. plaquinha onde você faz a conexão dos elementos, né? Então, de É aquela fios, né? De cabos, de capacitor, de diodos, de circuito integrados, pode aplicar, né? Portas lógicas. Então, você pode fazer lá um circuitinho lá, um protoboard. placazinha que a pessoa, ela é didática, né? A pessoa que faz o sistema. Isso, aquela plaquinha didática lá que tem, você É, conecta ela, liga numa aquele fonte, furinho ela. num gerador de sinal, né? Que é uma fonte de tensão e corrente. Foi. Eu usei já dela já. Eu tava, Bem prático ali mesmo. Aí utiliza ali um osciloscópio para você ver o trabalho do sinal. Depois eu quero, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Deixa eu só ver se eu, não, se eu for montar aqui, pessoal, eu vou demorar na aula, eu não vou tomar o tempo aqui de vocês, não. Então, depois eu monto esse circuitinho aí. Eu acho que eu tenho ele, inclusive eu tenho ele aqui, depois eu monto para vocês verem, certo? Deixa eu só ver, peraí, deixa eu só ver se eu tenho ele aqui. Peraí, só um. aí nessa unidade só vai ser para identificar, no caso, né? Identificar os componentes da placa. E no caso, vai aprender a fazer algum tipo de correção na placa também. Olha, é, o professor pode fazer alguma coisa ali, se ele entender que, né, alguma demanda ali, ele vai mostrar para vocês erros mais comuns, né? Acontece erro de placa, né? Claro, eu recomendo vocês depois, quem tiver um curso disponível também a parte de VRF, que VRF realmente tem uma eletrônica muito, muito embutida ali, com muito emprego de recursos automatizados, muito eletrônica, são placas bem grandes, robustas, né? Então, o conhecimento de automação e principalmente de eletrônica é fundamental aí, mas se entendendo esses preceitos básicos, você consegue fazer teste qualquer um. Vai ver que geralmente é o que acontece, é no capacitor ou alguma coisa ali que vem na placa, mas a placa só se for questão mesmo de proteção. A proteção não está muito bem feita, ou geralmente é algum problema, por exemplo, não fez um devido aterramento, não fez as conexões elétricas muito boas, e geralmente é a descarga, alguma coisa, mas é muito difícil ser específico na placa, a não ser VRF, que é o VRF, aí sim vai ter, pode ser algum problema nas placas, de origem de placa. Mas os sistemas comuns mesmo, os convencionais a gente tem assim, na placa é bem, eu acho muito, vou dizer assim que é bem raro, vou dizer que não acontece, mas a maioria dos casos é assim, distúrbio de corrente, surto de corrente, né? É porque a gente vai aprender a identificar, mas assim, seria bom também aprender a se fazer correções básicas, né? Como tá falando, Justamente. Poder mas fazer uma substituição de um capacitor ali, é, retirar,
É mais a destreza, né, de usar ali a solda, né, aquela soldinha de estanho, né, eu utilizo aquele lápisinho, parece um lápis, né, que usa para fazer a solda, utilizar o estanho ali para fazer solda, principalmente em trilho, né, fazer limpeza de trilho também, para evitar principalmente curto-circuito, né. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu acho que eu tenho ele, deixa eu ver aqui, eletrônica, deixa eu ver se é esse daqui. Isso é esse. Ah, sim, aqui, ó. O que, por exemplo, deixa eu compartilhar a tela. O Fluid sim aqui. Abrir um novo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui já pronto. Se eu achar, melhor ainda. Ótimo, achei ele aqui. Ó, já achei pronto aqui, ó. Não precisa nem tomar um tempo. Não, vamos lá, preciso fazer ele do zero. Então, fiz uma outra turma aqui, pessoal. Então, o que que vocês vão fazer? É, quando falou duas topologias, é a topologia mesmo de circuito. Então, por exemplo, nessa primeira topologia, vocês vão realizar a montagem de um circuito com 3 resistores em série. Deixa eu ver se é esse daqui. Os resistores têm 560, 1 kHz. Deixa eu ver se é isso. São 3 resistores em série. Não, então peraí, deixa eu mudar. Não é esse daqui, não. Então deixa eu alterar aqui, eu já faço ele. Então eu tenho um resistor aqui de. Eu, São 3 resistores. Então peraí, deixa eu apagar aqui. 3 resistores com valor de 560, 1 kHz e 2,2 kHz. Então, deixa eu pegar aqui os resistores. Onde está aqui? Você achar onde está os instalação. Tem esse aqui, mas tem outro também. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ah, tá aqui, ó, resistor. Aqui mesmo. Então são 3 resistores. Então tem 1, 2, 3. Então aqui eu coloco os valores, ó. Clico 2 vezes. Então aqui é de 560. Então vou dar o display aqui. Display. Então 560 ohms. Esse outro aqui é de 1. Então é 1000. 1000 ohms. Esse outro aqui de 2200. Então tem aqui 2200. Vou pôr aqui unidade, 2200 ohms. Beleza. Então, após a montagem do circuito resistivo série, então, ou seja, eles estão ligados em série aqui, eu vou alimentar com auxílio de uma fonte de 12
alimentação contínua. Então aqui, ó, eu posso colocar, aqui ele vai gerar eu posso Corrente colocar ele retângulo constante, vou colocar ele contínua. constante, ó. Então ele vai ser aqui, ó, 12 volts. Então ele vai ser de 12 volts. Então vou pôr aqui a unidade. Beleza, 12 volts contínuo. Deixa eu colocar aqui assim. Então, aí o que que eu vou colocar? Utilizar um multímetro, medir a queda de tensão sobre cada resistor e a corrente nessa topologia. Então, o que que eu, então aqui é um osciloscópio, então não vou mexer com ele por enquanto. Então, isso aqui não vou colocar e nem. Beleza, vou apagar isso aqui, vou apagar esse e isso aqui. Vou colocar aqui esse circuito em série. Professor, o cálculo aí eu não estou bem lembrado. No caso aí, o primeiro resistor ele vai no caso fazer uma resistência menor e ele vai aumentando, né? Isso até chegar em 2.200. Aí o cálculo é como? Não, aí aqui é bem simples, porque esse tipo de resistência, tá vendo que esse circuito, claro, se você considerar que não tem nenhum tipo de fuga de corrente, né? Tá tudo contínuo, não tem nenhum problema. Então você vai concordar comigo que a corrente que vai sair aqui vai passar pelo resistor e vai chegar aqui na outra ponta do gerador, certo? E, então a corrente ela vai ser igual. Então, esse tipo de circuito, a gente chama de circuito série, ele chama de divisor de tensão, ou seja, ele vai dividir a tensão conforme a resistência. Então a gente sabe quanto menor a resistência, maior ali vai ser a tensão. Então aí você vai somar aqui as tensões, tem que dar 12 volts. Então eu vou colocar aqui os medidores justamente para mostrar o que é o qual é tanto de tensão quanto de corrente. Então vou colocar os medidores agora aqui, ó. Aqui, ó. É, multímetro. Colocar aqui, aqui e aqui. Deixa eu desligar aqui. E vou colocar um amperímetro aqui, ó. Pronto. Vou colocar para simular, ó. Olha lá, tá vendo? Aliás, quanto menor a minha resistência, né, é menor a minha tensão, na verdade, né? Tá vendo? Aí você fala, bom, não tô botando fé nesses valores. Aí tá lá, é 12, então é 12 volts. Beleza? Corrente aqui, ó. Certo? Então, essa é a primeira topologia. A segunda, pessoal, isso aqui, ó, eu tô fazendo no mas vocês vão fazer isso aqui, eu acho mais legal ainda é fazer lá na prática, ligando lá no protoboard, utilizando, né, o sinal. Então, agora a gente vai ter também uma segunda montagem, só que agora um circuito onde o resistor está em série com outros dois, que é esse daqui, ó. Ah, esse aqui, tá vendo? É um de 560 e com dois de 2.200. Então, os dois resistores de 2.200 estão em paralelo. Então, tá aqui em paralelo um com o outro, enquanto o de 560 está em série. Aí ajusta o circuito com gerador de sinal, que é esse daqui. Aí o gerador de sinal, ele tem que dar uma frequência senoidal, esse aqui, então. Aí vocês vão utilizar lá na
também real, né? É um sinal senoidal de 200 Hz de frequência e 4 volts de tensão, chama de pico a pico, né? Aí vai utilizar um osciloscópio para medir o sinal sobre cada resistor. Então, já até montei, ó. Aí como é que é aqui, ó? Só. Aí agora vem a mágica aqui, pessoal, ó. Deixa eu dar um autoajuste. É, vai aparecer. Ah, aqui apareceu. É, isso aqui não está ajustando. Vou colocar um osciloscópio também, pessoal, junto desse aqui, ó. Vou mostrar. Professor, para testar a frequência, tem que ser a frequência do motor ou a frequência de teste pode ser maior, no caso? Não, depende muito, por exemplo, circuito eletrônico, por exemplo, você quer fazer você quer fazer manipulação da frequência, por exemplo, você manipular a tensão, você vai utilizar o resistor. Você quer manipular a frequência, seja ela para aumentar ou diminuir, você vai utilizar capacitor ou capacitor com indutor. Então, geralmente são aqueles equipamentos, são aqueles componentes que você utiliza ali. Porque o sinal eletrônico, pessoal, ele é tão. Primeiro que ele é pequeno, você tem que fazer uma ampliação para poder enxergar ele, né? E todo sinal ali que você vai manipular num sistema eletrônico é um sinal baixo, de pequena voltagem, você tem que estar manipulando ele, seja frequência, seja tensão. Então, tem coisa ali que você vai, por exemplo, vai ter que filtrar certa frequência. Ah, por exemplo, negócio de som, né? O som tem essa questão da frequência, você vai ver muito capacitor ali para fazer filtragem. Então, o filtro, né? A gente fala filtro ali, ele vai filtrar certas faixas de frequência, deixar passar outra, a gente chama de filtro passa baixo, filtro passa alta. Não vou nem ficar entrando muito nesse detalhe, porque é coisa de eletrônica, a não ser que vocês queiram aprofundar, mas para o nosso curso aqui, a gente tem uma noção já mais do que suficiente. E a manipulação, então, Sandra, é dessa forma: você vai manipular sinal de corrente e sinal de tensão em equipamento eletrônico, que é sinal muito pequeno, né? Você pode ver que não é cabos espessos nem nada desse sentido. Você vê que é muito bem pequenininho. Os resistores são pequenos, os capacitores podem até ser grande para um acúmulo de energia, mas assim, não, a- é, basicamente a manipulação de sinal, né? Sinal de tensão e corrente. Deixa eu só ver se eu coloco um osciloscópio nesse aqui, só para ver se eu consigo ver ali, enxergar aqui também. Então aqui, pessoal, ó, então, tem a divisão, ó. Então, aqui eu tenho zero, né? Zero, é, 0, 1, 2, 3 são 4, né? Então é 4 volts tensão pico a pico, né? Como tá vendo, ó? Menos 4, aqui tem 4, né? Tá 3,9, mas é 4, tá vendo? 4. Você passando o mouse aqui, você tem ó, os dados aqui, ó.
Eu lembro que eu conseguia colocar, deixa eu ver se eu. Ó, tá vendo que a resistência, a gente não vê essa manipulação do sinal, por exemplo, nem tanto na resistência, mas a gente vê principalmente com o capacitor. Ó, o outro aqui, ó, do retificador, ó. Esse aqui, pessoal, é um circuito retificador, ó. Esse circuito retificador, é, ó, tá vendo que até rompeu aqui o. Tá vendo? Não, é o diodo. O que que o diodo. Olha lá, ó, tá vendo? O que que é o diodo? O diodo é utilizado, por exemplo, lá no inversor de frequência. O que que o inversor de frequência ele pega? Então ele pega o meu sinal trifásico, 380 volts, por exemplo, trifásico a 60 Hz, e ele vai modular. Então a gente sabe que tensão não tem como a gente mexer, corrente também não tem como manipular. O que que a gente altera então de parâmetro? A frequência. Então, a partir da modulação da frequência, eu posso dar diferentes velocidades, seja para uma esteira, seja para qualquer outro equipamento que eu preciso, principalmente alterar a velocidade através de um motor elétrico. E isso eu faço pelo inversor de frequência. Então, com o inversor de frequência, eu posso dar N velocidades ali. Posso dar uma aceleração mais suave, né? Porque quando a gente aplica a partida direta, a gente vê então, né, o torque é instantâneo, então vai e aciona de uma vez, então o giro, o torque é instantâneo. Só que nem toda aplicação, por exemplo, eu posso colocar essa aceleração abrupta. Por exemplo, uma esteira que está, por exemplo, transportando qualquer coisa, um material frágil ou uma garrafa ali com líquido, não pode derramar, não pode ir de uma vez, senão a garrafa derrama, quebra, joga equipamento, então você tem que suavizar. Você vai suavizar o quê? Através da modulação pelo inversor de frequência. Qual que era uma solução antes? Eram os redutores. Os redutores ainda assim davam certos trancos. E o inversor de frequência, utilizando essa ponte retificadora aqui de diodo, ela pega um sinal, então vamos dizer assim, ela pega esse sinal, tá vendo que ela corta a parte negativa aqui, ó. Então ela pega essa parte negativa, joga para a parte positiva e transforma ela em um sinal digital. Aí depois ele faz essa outra conversão para poder converter modulando a frequência, que aí sim sai o meu sinal lá modulado com a frequência correta, com a velocidade que eu quero. Então, ela vai fazendo essa modulação até em tempo real. Começa 20, 30 Hz, 40 Hz. E cada hertz que ele programa ali, ele determina a quantidade de RPM. Então, por exemplo, 0 Hz é o 0 RPM. E vamos supor lá que 1000 Hz equivale à velocidade lá de 1800 RPM. Então tem essa correspondência aí, certo? Ó, aqui também, ó, só para efeito, ó, tá vendo? Ó? Então ali eu tenho o sinal, tá O vendo? diodo, o diodo ele só deixa passar a positiva, a negativa ele Tá corta. vendo? Esse aqui é o sinal original, né? Então, tá vendo? Ó? E ali é o sinal retificado, ó. Tá vendo? Aí o capacitor junto com o diodo também, ó, ele retifica o sinal, então ele faz uma espécie de filtro, tá vendo que funciona como uma espécie de filtro? Então, por exemplo, eu quero fazer um corte em determinada faixa, então eu faço uma filtragem, passa, vamos dizer assim, passa alto, então altas frequências eu deixo passar. Vamos supor que eu tenho uma série de sinais ali de determinadas frequências lá.
Geralmente sinal de, por exemplo, sinal de áudio, eu estou falando com vocês aqui, tem uma série de ruídos, de sinais aqui sei lá, de infinitas frequências. Aí eu quero passar a frequência acima de 60 Hz. Aí então eu passo uma passa, vamos dizer assim, passa baixa, né? Ou seja, só passa alta, só acima de 60 Hz eu deixo passar. Aí acima de 50 eu filtro, ou abaixo de 60 eu filtro, ou seja, eu não deixo passar, aí você utiliza esse filtro. Claro, isso aí é por programação, né? Agora, fisicamente, você aplica capacitores, resistores, aí tem fórmulas e formas aí de você calcular qual que é a resistência que você utiliza, qual capacitor você utiliza para poder fazer essa filtragem fisicamente, né? Certo, pessoal? É, Era isso aí que eu queria mostrar aí para vocês aí hoje. Alguém aí tem alguma dúvida aí, questionamento? Hoje eu queria mais mostrar essa parte para vocês aí. Ah, deixa eu falar também, pessoal, da segunda SAP também, que ela é vinculada. Só um minutinho. Então, a gente finalizar aí. Então aqui, pessoal, a gente tem a segunda SAP, chama Verificando a Fonte de Alimentação. Olá, Augusto, tudo bem? Olá, tudo certo. E aí, conseguiu solucionar o problema do equipamento elétrico? Sim, adotei como prática inicial verificar o circuito de alimentação interna do equipamento, já que muitos problemas ocorridos em equipamentos eletrônicos podem ter origem em seus circuitos que provêm a alimentação interna aos demais componentes eletrônicos que compõem o projeto do equipamento. Isso mesmo. Mas agora, estou com dúvidas quanto ao nível de alimentação correto de entrada em um circuito. Bom, você sabe que os retificadores de tensão de onda completa são topologias que fazem parte de um circuito de alimentação de equipamento eletrônico. Então, e é justamente, pessoal, aquele ali que eu mostrei para vocês é o que vocês vão fazer também, que é a ponte retificadora. Aí vocês vão utilizar os componentes eletrônicos, como por exemplo o diodo, né? Então, é fazer um esquema elétrico parecido com esse daqui, né? Então, é fazer um esquema parecido com esse, né? É um circuito, um sinal medido sobre um resistor de 1 kHz, ou perdão, 1 kΩ, que é esse daqui, ó. Fotos do circuito montado e fotos sinais observados. Então, o que a gente viu aqui no osciloscópio, vocês vão tirar a foto lá e mostrar também, certo? Da mesma forma, também tem um circuitinho a ser montado. Deixa eu só ver se eu acho ele aqui também. Eu ver se é exatamente isso aqui. Aí aqui, pessoal, deixa eu mostrar. Tá vendo? Ó, utilizar o diodo do tipo 1N4. Aí tem todo o procedimento lá, o professor vai montar com vocês, né? Aqui eu fiz mais ou menos a ponte retificadora que eu já tinha pronto aqui. E vocês vão ver os diferentes comportamentos, por exemplo, utilizando um capacitor, utilizando um resistor, né? Enfim, testando um por um aqui. Ok, pessoal? Então também da mesma forma, tá vendo que está tudo vinculado à aula presencial? Então era isso que eu queria mostrar para vocês aí hoje, né? Depois a gente explora mais um pouco aí dos conteúdos. A gente vai ter um tempinho aí. Até aqui, pessoal, alguém tem alguma dúvida aí, questionamento? Tudo certo, pessoal? Ok aí? Tudo certo, professor. Ok. Certinho? Bom, pessoal, então vou finalizando aqui por hoje.
tiverem, então, alguma dúvida, questionamento, então, só me procurar. Desejar a vocês, então, aí uma boa noite, ok, pessoal? Bom resto de semana aí, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Boa Tchau, noite. pessoal, boa noite. Boa noite, professor. Obrigado, professor. Boa noite para o senhor também. Amém.